todos, tá bem? Obrigada, senadora. Quero agradecer o convite para essa audiência pública. Em nome da Secretaria Nacional de Juventude, né? Estou aqui representando a secretária Severine Macedo e ao lado também da nossa secretária adjunta Ângela Guimarães. Severine enviou um grande abraço. Agradecer também ao Conselho Nacional de Juventude, que também é responsável pela mobilização para a gente estar aqui hoje. Várias conselheiras e conselheiros estão aqui. O GT Juventude Negra, que tem sido muito atuante também, está bastante bem representado. Um abraço. Cumprimentar aqui nossa mesa, né? Vice-presidenta do Conselho, a Ângela Guimarães, também o Enderson, mídia periférica, um jovem muito atuante lá da Bahia para o mundo, né, Enderson? Também o professor Júlio, né, responsável por colocar um grande parceiro responsável por colocar nos meios de comunicação, principalmente, isso para nós é muito importante, o debate, os dados, né, que comprovam essa realidade perversa da mortalidade da nossa juventude, principalmente da juventude negra no nosso país. Também um grande abraço à secretária Ângela Nascimento, nossa grande parceira na realização do Juventude Viva, a própria senadora Ana Rita, que em outros momentos tem sido uma parceira fundamental para a Secretaria Nacional de Juventude na consolidação e luta dos nossos direitos. A gente teve esse ano a sanção do Estatuto da Juventude, depois de uma tramitação de mais de 9 anos, e temos aqui no Senado uma força muito grande, viu, senadora, na sua pessoa e de outros senadores que estão aqui. Também agradecer ao senador Suplicy pela presença, que já teve num debate com a gente aqui, com a Severine, no 15 de novembro de 2012, em que a gente já apresentou inicialmente o Plano Juventude Viva aqui na casa, e hoje temos avanços em relação a essa implementação. E também um abraço especial ao Lula, a Débora e ao GOG, né, que pela sociedade civil a gente sabe que fazem toda a diferença na construção dessa agenda, no tensionamento positivo e necessário para o que o Estado avance com as políticas públicas, com as normas, com o reconhecimento dessa agenda fundamental para a consolidação da nossa democracia e superação dessas desigualdades que não permitem que a gente viva uma democracia plena ainda, em função das diferenças que marcam e que retiram a vida dos nossos jovens negros de forma cruel, como a gente tem vivido até hoje, né? Então, agradecer a importância dessa casa para a gente promover esse debate público, né? Que outras pessoas, além das que estão aqui hoje no plenário, estão acompanhando esse debate, a gente levar essa mensagem, essa conscientização do problema e convocar para uma corresponsabilização na sociedade para esse enfrentamento da violência é um dos papéis da Secretaria Nacional de Juventude, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude. Então, esse é um momento muito importante para nós da agenda, né? Numa semana que estamos preparando para a próxima semana uma mobilização grande aqui para a Câmara Federal em relação ao PL 4471, mencionado pela secretária Ângela, que é o projeto de lei que prevê, né, o fim dos autos de resistência, a responsabilização dos policiais, né, a abertura de investigação para os casos de violência seguido de morte. Então, isso é um avanço muito grande, também conquistado no âmbito dos debates do Plano Juventude Viva, que só foram possíveis pela participação social que marca esse processo do Juventude Viva de forma muito significativa. Essa agenda só existe para o Estado, para o governo federal nesse momento, porque a juventude negra, de forma autônoma e muito bem organizada, trouxe essa pauta. Acho que a Ângela vai falar disso daqui a pouco com bastante propriedade, porque liderou esse processo também com muitas pessoas nos últimos anos de construção da agenda, e que se tornou a prioridade número 1 da primeira Conferência Nacional de Juventude, esse enfrentamento à violência, e por isso se torna também uma das prioridades na Secretaria-Geral da Presidência, no mandato agora do ministro Gilberto Carvalho, com a secretária Severine à frente desse processo. Então, eu acho que eu continuaria falando um pouco do Plano Juventude Viva para atualizar qual é o momento atual em que nós estamos, né? A secretária Ângela já apresentou
os dados da violência, que o professor Júlio daqui a pouco vai atualizar com os dados mais recentes, agora que a gente já tem, que o Ministério da Saúde tem apresentado pelo ano de 2011. Mas eu acho que é importante a gente situar, então, essa população jovem brasileira de que a gente está falando, e só complementar um pouco esses dados em relação às desigualdades que afetam a juventude negra no nosso país, porque o Juventude Viva tem esse objetivo de quebrar a invisibilidade da juventude negra para as políticas públicas, de trazer a juventude negra para o centro das atenções, uma vez que, ao falarmos de prevenção à violência, a gente precisa reconhecer que vários outros direitos humanos da juventude são violados até que a juventude negra que tem morrido perca sua vida de forma inaceitável e dessa forma como tem acontecido, né? Então, se a gente tem no Brasil, pelo censo de 2010, 51.330.000 jovens, né? Desses, e o que representa 27% da nossa população, desses se autodeclaram pretos ou pardos, que seriam os jovens negros, já são 53,7% da população. Então, a gente está falando de uma juventude negra preta e parda, que é a maior parte da juventude brasileira, né? Se autodeclaram brancos 44,7%, de acordo com o censo de 2010. E esses jovens os jovens negros são maioria ainda no ensino fundamental, a partir de 15 anos, ou seja, tem menor escolaridade, como a Ângela mostrou, são 34%, enquanto os brancos são 18%. E quando chegam ao ensino médio, já temos mais brancos do que negros, 44% de negros, 48% de brancos. Mas no ensino superior, temos muito mais brancos, 33,5%, e 15,9% de negros. Essa é a menor diferença da história, porque a gente sabe que as políticas de ação afirmativa, no último período, dão resultado, né? Então, isso é importante a gente mencionar. Essa diferença tem caído, mas ela é ainda muito grande. No ensino de pós-graduação, a gente tem 0,7% de jovens brancos para 0,2% de jovens negros. Então, a gente tem aí um grande desafio também no mercado de trabalho, né? Dos 28 milhões de jovens a partir de 15 anos que estão trabalhando, isso é mais da metade, 53% dos jovens. A maior parte deles com carteira assinada é branca, né? 58% dos jovens negros são 48% com carteira assinada, e sem trabalho, 13 milhões de jovens negros, enquanto não tem trabalho, 9 milhões de jovens brancos. Então, a gente tem essa desigualdade social muito colocada, né, ainda em relação à juventude negra, e o Juventude Viva, então, chama a atenção também para o enfrentamento ao racismo e também para a necessidade de ampliação dos direitos da juventude e principalmente dessa nossa juventude negra. Uma boa parte da apresentação a Ângela já trouxe para nós, então vamos passar vários desses gráficos que a gente compartilha, né, Ângela, na apresentação do Juventude Viva. Gostaria de chegar... Essa é uma foto, gente, que mostra o lançamento do plano em Alagoas, né? A participação da sociedade civil para nós é muito importante. Aqui a gente tem uma conselheira do Conjuve. E chegando às ações do Juventude Viva, só para mencionar para vocês o tipo de ação que tem sido pactuada pelos ministérios, ficaria aí, que fazem parte do Juventude Viva. Porque o Juventude Viva, como a gente colocou, ele depende da corresponsabilização federativa, né? O governo federal puxa essa estratégia do plano, convocando o Ministério, além da Secretaria-Geral da Presidência, com a Secretaria Nacional de Juventude e da CEPIR, a gente tem junto com a gente o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, o Ministério, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Política para as Mulheres, também porque essa morte dos jovens traz muito fortemente uma questão de gênero, né? Discussão do padrão de masculinidade, porque a maioria são rapazes que morrem, isso tem um impacto muito grande também nas relações de gênero na nossa sociedade. A gente tem outra secretaria, o Ministério da Educação, é um ministério muito importante que está também no Juventude Viva, entre outros. Então, são vários programas que compõem a estratégia do Juventude Viva, que dependem da adesão, né, dos estados prioritários para o Juventude Viva, para a gente começar essa implementação, e também dos municípios que pactuam conosco o compromisso de fazer o plano nos seus territórios e de levar e de apresentar projetos para a maior parte dos editais que estão pactuados para o Juventude Viva. No caso da educação, muito se trata de adesão,
né, porque se trata de fundo a fundo. Na saúde também tem muito que já está previsto no SUS, mas em outras iniciativas a gente depende do compromisso dos municípios e do Estado de enviarem os projetos que, por fazerem parte do Juventude Viva na nossa estratégia, que é de focar aqueles 142 atualmente municípios que concentram a maior parte dos homicídios contra jovens negros. Então, a gente tem, do conjunto dos mais de 5.700 municípios do país, uma concentração em menos de 150 deles, com mais de 70% desses homicídios. Esses municípios têm prioridade, pontuam mais nos editais quando acessam as iniciativas do Juventude Viva. Então, o eixo de desconstrução da cultura de violência para nós é fundamental, e essa audiência aqui hoje já é a realização, né, de uma das ações fundamentais para nós, que é de fazer o debate público, de sensibilização da sociedade a respeito da banalização da violência que tem marcado o nosso cotidiano, e aí a juventude negra mais sofrido com essa violência. Então, temos uma campanha Juventude Viva, coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude, a CEPIR também nossa parceira nessa campanha. Agora estamos chegando com a segunda fase da campanha, que deve ser lançada em breve. Uma rede que tem já cerca de 3.000 entidades cadastradas para acompanhar o plano nos territórios, e uma série de outras ações que estão focando esse eixo. O segundo eixo do plano foca as trajetórias dos jovens, a necessidade de a gente dar novas oportunidades de inclusão para os jovens e de garantia dos direitos. Então, tem uma série de programas aí, o Estação Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude, o Projovem Urbano, que está coordenado pelo MEC, também o Projovem Trabalhador, em alguns lugares, está presente, o Pronatec, pelo MEC e também pelo MDS, que a gente está focando o Pronatec Brasil Sem Miséria para as áreas mais vulneráveis do Juventude Viva, o Educação Inclusiva, Pintando a Cidadania com o Ministério do Esporte, entre outros. Uma questão muito importante para o Juventude Viva é a transformação dos territórios. Então, faz parte da estratégia do plano a definição daqueles territórios, daqueles bairros que são mais atingidos pela violência. É importante dizer que não são os bairros mais violentos. A gente não pode estigmatizar esses territórios e essas comunidades e a sua própria população, principalmente a sua população negra. O Juventude Viva tem o objetivo de quebrar com esse estigma que recai sobretudo sobre a juventude negra, mas a gente tem que reconhecer que determinadas regiões sofrem mais com a violência. Então, a estratégia é a gente focar essas ações nesses territórios. É um convite aos nossos prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras a reconhecer quais são esses territórios a partir dos dados e levar esse conjunto de políticas para lá. A gente precisa trazer a presença do Estado para instituir novas dinâmicas de convivência com mais cidadania. E aí estão presentes os equipamentos da educação, com mais educação, ensino médio inovador, saúde na escola, os Céus das Artes do Ministério da Cultura, os pontos de cultura, a PEL, que os projetos de esporte e lazer na cidade do Ministério do Esporte, CRAS, o Serviço de Convivência, que é o antigo Projovem Adolescente, Pronatec, Academias de Saúde, vários outros programas. E, no aperfeiçoamento institucional, acho que a Ângela já falou com bastante propriedade sobre a importância desse eixo, porque cada vez mais a gente precisa sensibilizar as nossas instituições do Estado de que o racismo existe, de que o preconceito geracional também recai sobre os jovens pretos, pobres e de periferia. Então, por isso, ações com a segurança pública, com o sistema de saúde, com o sistema de educação estão previstos, bem como com o sistema de justiça, e daqui a alguns dias nós assinamos um protocolo com o Ministério da Justiça, com o Conselho Municipal, com o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, OAB, CEPIR, Secretaria-Geral e as secretarias do Ministério da Justiça envolvidas, para a gente facilitar o acesso à justiça para jovens negros em situação de violência, porque a gente sabe que o acesso à justiça também é muito limitado a essa população. Então, quase finalizando já, mostrar para vocês a importância do território para o Juventude Viva. A ideia é que essas ações sejam articuladas. A gente conta com uma rede de articuladores, numa parceria de cooperação com a Fiocruz, que são bolsistas reconhecidamente atuantes, não só no movimento juvenil negro, como com um grande conhecimento na questão do enfrentamento à violência. Um deles está aqui com a gente na mesa e daqui a pouco vai ter a palavra, mas a importância da gente reconhecer que é no território, que é no município que a vida das pessoas acontece ou é perdida. Então, a gente
gente precisa apostar nessa sinergia também com os municípios e a participação é fundamental a partir do que a gente está propondo. Para finalizar, vou passar a próxima. Aqui é uma foto dos jovens que já têm participado do plano nos territórios mais atingidos em Alagoas. O plano já está em Alagoas, já foi lançado na Paraíba, também já foi lançado no Distrito Federal e municípios do entorno, né? Aqui a gente está em 6 municípios, além do DF. Os próximos passos, senadora, são... No dia 25, lançamos no município de São Paulo, que infelizmente do final do ano para cá sofreu uma série de chacinas, o que fez com que os dados de homicídios crescessem, infelizmente, significativamente. Passamos também depois para o estado da Bahia, que tem um grande desafio com 19 municípios na lista do Juventude Viva, e a ideia é fechar o ano chegando ao Espírito Santo até o mês de dezembro. Para o próximo ano, a gente ainda tem o desafio do Rio de Janeiro, temos o desafio do Pará, temos o desafio de também ir a Porto Alegre para chegar na região sul, entre outros estados que estão colocados aí nas prioridades do Juventude Viva. Então, agradecer a oportunidade da palavra aqui, dizer que estamos abertos para as adesões voluntárias também dos municípios, que já têm procurado, mais de 120 municípios já fizeram adesão voluntária ao plano até esse momento, e a gente segue fortalecendo essa agenda e contando muito com o Parlamento também para que a gente possa, na norma, né, na construção de leis que possam, de fato, garantir esses direitos da juventude negra. É um momento de grande avanço que a gente está vivendo e agradecer a possibilidade da gente somar esforços aqui hoje. Muito obrigada, a gente continua no debate.